ela é árdua, ela é difícil. E a gente aqui em Friburgo fica notando, assim, como foi apresentada a estatística, o trabalho está bastante eficiente, muito eficiente até, contando que, com as ocupações nos morros, no Rio, a criação das UPPs, essa coisa toda, eu tenho a impressão que houve uma corrida, talvez, principalmente na questão de drogas, tudo mais, para o interior. E mesmo assim, a criminalidade está contida, quer dizer, tem até diminuído, tudo mais. É óbvio que tem muita coisa a fazer, mas de qualquer forma, a situação e o trabalho das autoridades civis, né, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, enfim, a promotoria, eu acho que tem avançado bastante. É óbvio que a cidade cresce. Eu, ao longo da minha vida, já fui advogado do município, fui procurador-geral, e sentíamos, da época, que Friburgo começou a criar um cinturão favelar muito grande, e as consequências disso, a gente sabe qual é: pela miséria, porque a miséria rompe com a moral, efetivamente, e, enfim, a coisa vem de berço. E o vereador Marco Medeiros colocou de uma forma muito precisa e bonita mesmo: quando toda a sociedade vira as costas ao miserável, ao favelado, ao pobre, efetivamente a droga, o crime toma conta. Mas de qualquer maneira, assim, há uma, vamos dizer, uma obrigação muito grande das autoridades, principalmente na administrativa, do Poder Judiciário, da própria legislativa, enfim, em promover e incentivar a própria sociedade, em caminhar contra assim, não propriamente do crime, mas especificamente contra a questão da droga, que é a raiz, a meu ver, não sou leigo, mas me parece a raiz de todo o mal, que daí desencadeia furto, roubos e tudo mais. Penso que a polícia, ela está andando bem, mas ela terá muito mais respaldo, terá muito mais sucesso quando a sociedade se entrelaça com ela, começa a caminhar, de modo que hoje, aqui, isso é muito bom, que a sociedade tome conhecimento e saiba o que se está sendo feito em favor da segurança, em favor da nossa cidade. Muito obrigado. Passar a palavra também para o senhor André Luiz, coordenador da Guarda Municipal e Postura. Gostaria de cumprimentá-lo e o cumprimentando a todos os demais vereadores e parabenizar o nosso ilustre vereador Marcos Medeiros pela iniciativa. Na verdade, eu sou desse grupo apenas um estudante de segurança pública, mas gostaria de dar aqui o testemunho de que quando chegamos aqui para desenvolver o projeto da Secretaria Municipal de Ordem Urbana, ainda em novembro de 2008, nos deparamos com todas as dificuldades que estão sendo aqui descritas, que foram muito bem descritas pelo nosso caro Zuri, que já vivia na cidade a questão da segurança pública, juntamente com o CONSEG, e percebia que nossa grande dificuldade era os recursos municipais, os recursos estaduais, os recursos federais, muito raramente eram carreados aqui para o município.
continua sendo da mesma forma. Não mudou nada. O que mudou, e naquela época nós identificávamos essa grande dificuldade, o que mudaram foram as pessoas. O que mudou foi a vontade. O que mudou foi essa união. O que mudou foi esse intercâmbio de informações e de ações. Enfim, o que possibilitou que o trabalho das polícias estaduais fosse tão bem sucedido no ano de 2010 foi exatamente isso, foi a busca aí dessa integração. Hoje nós temos condição de desenvolver ações de posturas, ações de guarda municipal, juntamente com a Polícia Militar, tenho certeza com a Polícia Civil, quando necessário for. Desenvolvemos, claro, ações ligadas à Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Quer dizer, essa união que hoje existe é o que há de inédito, talvez, em Nova Friburgo. E é o que há de raro e é o que vai continuar possibilitando que sejam alcançados resultados superiores, ainda que com recursos tão inferiores. Eu gostaria de, como secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública, órgão que também não existia até 2009 em Nova Friburgo, dizer que acompanhamos lá desde o princípio, na fase de projeto, na busca dessa integração, comemoramos os resultados, já ainda em 2010, continuamos comemorando agora e gostaríamos de tê-los todos sempre juntos. É um fórum de discussão importante, é um fórum que já trouxe à tona assuntos muito importantes. Não é um gabinete que execute, mas que discuta as políticas públicas e as possibilidades de se fazer exatamente o mais com menos, né? As observações sobre as dificuldades da Secretaria Municipal de Ordem Urbana são absolutamente pertinentes. Desde a criação até os dias de hoje, sempre tivemos bastante dificuldade em termos de recursos. Sua Excelência o Prefeito tem visto isso muito claramente, tem destinado recursos para nos reaparelhar. Finalmente, depois de 2 anos, receberemos, sim, novas viaturas importantíssimas. Está se buscando coisas básicas, como fardamento da Guarda Municipal, equipamento da Guarda Municipal. Quer dizer, hoje nós estamos finalmente conseguindo que isso seja planilhado e efetivamente adquirido muito em breve, exatamente porque dizemos e repetimos sempre desde 2008 que o município tem que fazer a sua parte. Não existe mais essa coisa de dizer que segurança é dever unicamente do Estado. Se entendeu o município como ente do Estado, é nossa obrigação também, é nosso dever também. Então, estamos lá buscando fazer o melhor possível com o que temos e buscar ainda mais para que possamos fazer ainda mais. Eu gostaria de, inclusive nesse sentido, informar que estamos buscando uma audiência com a Secretária Nacional de Segurança Pública, através do ilustre deputado Glauber Braga, exatamente para levar a ela essa nossa dificuldade e, uma vez que não existe, ou que Nova Friburgo tenha ficado de fora, apesar de ter se aplicado tanto em tempo tão exíguo para inscrever-se no PRONASSE, buscar exatamente os recursos onde quer que eles estejam, com o nome que eles tenham. Nós temos essa... Se alguma virtude nós temos, é de sermos insistentes, né? Então, eu gostaria, por fim, de transmitir aqui os parabéns do Coronel Hudson a toda a equipe de segurança, em particular, como não poderia deixar de ser, a gloriosa corporação e, sobretudo, aos membros dessa corporação, que são, ao lado do seu comandante, as grandes estrelas
na questão da segurança pública em Nova Friburgo. Muito obrigado. Iniciar aqui, abrindo a palavra para os vereadores, iniciar pelo vereador Jorge Carvalho. Presidente, agradeço a deferência, até porque havia solicitado a Vossa Excelência, por problemas particulares, que já relatei, não poderei ficar até o fim da reunião, mas não poderia deixar de me manifestar. Faço a saudação à mesa, através do nosso coronel, do nosso delegado, meu amigo Zuri, do nosso comandante do Corpo de Bombeiros, dos demais convidados que aqui abrilhantam essa noite, parabenizando o ilustre vereador Marcos Medeiros pela convocação da presente reunião, propositura aprovada por unanimidade. Entendo que pontos importantes e que eu tinha dúvidas já foram abordados, questão da carceragem, que as pessoas insistem em negar que é uma casa de custódia, mas é, não é? E com a implantação da delegacia legal, esse assunto vai voltar à discussão e nós sabemos que político vive de voto e muitas das vezes, em troca do voto, não leva à frente a sua opinião, porque não traduz em votos a defesa da construção de uma casa de custódia ou algo semelhante. Eu duvido que alguém negue isso. Isso não traduz em votos, porque a sociedade tem uma visão diferenciada daquilo que, na realidade, acontece. A coisa existe e existe de forma precária, pré-histórica. Nós estamos, em termos da delegacia de Polícia Civil, nós estamos no século XIX ainda, né? Nós temos tudo de extremamente ultrapassado. Então, meu caro delegado, eu acho que nós temos que render as mais sinceras homenagens à Polícia Civil, que numa situação daquela consegue realizar o seu trabalho. Gostaria que o senhor transmitisse isso aos seus comandados, porque só a partir de agora, na implantação de um novo sistema, nós vamos entrar verdadeiramente no século XXI. E até aqui, os senhores têm cumprido o trabalho com todas as dificuldades. A Polícia Militar, eu estava aqui analisando, e professor Pierre, eu fico analisando a quantidade de pessoas da polícia que a gente recebe aqui com muito carinho. Eu sou do tempo que, quando a polícia entrava na Casa Legislativa, alguma coisa de errado tinha. Eu sou desse tempo. Mas hoje a gente fica aqui e recebe com carinho, com alegria, né? Pela força da democracia, a convivência importante para discutir esses assuntos. E um assunto, já que esses dois são ultrapassados, a delegacia legal e a questão da carceragem, já foram tratados, não faz sentido continuar, e que Vossa Excelência, meu caro comandante, abordou a questão da lei seca. A lei é lei, tem que cumprir. Eu gostando, o vereador Marcos Medeiros não gostando, mas é lei. Lei não se discute, tem que se cumprir. Foi aprovado, sancionado, está lá, é a lei. O que nós temos que fazer nisso aí? O comércio está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado. Nós temos que criar as alternativas para que a atividade econômica seja adequada à lei, não é? Que a polícia tem que cumprir, não tem jeito, não adianta reclamar disso. E hoje nós tivemos, lá pela manhã, o coronel Hudson, o prefeito Dermerval, participei da reunião, onde nós ficamos encarregados, o coronel Hudson, da Ordem Urbana, de conversar com os taxistas, aqueles individualmente ou aqueles organizados em cooperativas, e nós vamos procurar, o governo municipal vai procurar conversar com os comerciantes do setor gastronômico da cidade, para que nós possamos chegar a um denominador comum, alguma coisa que venha
atender a essa movimentação de pessoas que tem que existir à noite, porque a economia gira em torno disso e desemprego já está acontecendo, já vem acontecendo. Então, são ações do Poder Executivo Municipal em cima dessa situação. Por derradeiro, plagiando Vossa Excelência, vereador Marcos Medeiros, e não querendo me alongar muito, porque a sessão já daqui a pouco nem passa mais na televisão, porque o tempo esgota, frisar o seguinte: quando é colocada a questão do jovem, a preocupação com o jovem, no envolvimento com o mundo da droga, temos que lembrar o seguinte: Friburgo não tem demanda reprimida no ensino fundamental e no ensino médio. Não estuda em Nova Friburgo quem não quer. Existem vagas nas escolas fundamentais suficientes, públicas, e existem vagas suficientes nas escolas de ensino médio. Então, só não está na escola, meu caro Madeira, aquele que não quer estar na escola. Ou seja, aquele que a família não cuida para que ele frequente as salas de aula. Então, há importância, e quando o delegado fala isso, há a importância fundamental da presença da família nesse processo. Porque senão fica só para o poder público, vai ficar só para o legislativo, para o executivo, quando a família não faz a sua parte. Então, é muito importante essa conscientização. Eu fui subsecretário da Infância e Juventude no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, por quase um ano. Naquele tempo, o doutor Renato era o presidente da Fundação Leão 13, acompanhou porque nós éramos subordinados à mesma chefia, à mesma secretaria, e eu pude ver, vivenciar, administrar o que é o sistema DEGASE. O sistema DEGASE, que cuida desses jovens, é uma situação que, infelizmente, vou dizer como gerente da situação, não corrige ninguém. Pode ser que hoje tenha mudado alguma coisa, mas a situação é extremamente preocupante. Então, quando o jovem ele comete um delito aqui, que ele é apreendido, na maioria das vezes, ele vai para a unidade de interior, na Baixada Fluminense. Porque não pode misturar o menino do interior com o da capital. Os conceitos são diferentes, são diferenciados, a forma de lidar é diferenciada, mas o sistema não é um sistema ainda, infelizmente, que recupere alguém. Então, a família é fundamental, a igreja é fundamental. Seja ela de que natureza, igreja católica, igreja evangélica, a religião é fundamental nisso. E a família acima de tudo. Agora, lá atrás, há muitos anos, deixaram de lado a educação. Não investiram em educação. O resultado está aí. Hoje faltam médicos, faltam engenheiros. O país não forma quantidade suficiente de médicos, de engenheiros. Aí falta médico no hospital, falta engenheiro para tocar as obras. E, acima de tudo, falta uma família organizada para saber que é só através da educação que esse país sai da crise. Quero parabenizar, comandante, pelo seu trabalho. Já tivemos a oportunidade, na semana passada, lá no show do Pedro Osmar, juntamente com o Zuri, nos debates populares, onde o senhor esteve explanando. Quero parabenizar ao senhor e a todos os seus comandados, porque esse trabalho é um trabalho de enxugar gelo. Porque a coisa não para. Faz hoje, o Marquinhos o vereador Marcos acabou de anunciar uma ação aqui. Amanhã vai lá, a coisa continua. Mudam as pessoas, mas o negócio está lá. Porque tem consumo, tem clientela. Quer dizer, então, é um trabalho de conscientização, é um trabalho repetitivo, é um trabalho que precisa muito do governo federal fiscalizar as nossas fronteiras, todas elas, as fronteiras terrestres, as marítimas, os aeroportos, porque Friburgo não produz cocaína, Friburgo não produz maconha, não produz crack, não produz nada disso. Como é que esse negócio chega aqui?
onde passa e não tem fiscalização para deter essa situação. Aí é o policial que se expõe, é o bandido que tem uma granada e joga em cima do policial, o policial perde a perna, como nós vimos recentemente, o bandido está extremamente armado. Como é que essas armas chegam? Como é que essas bombas chegam na mão dessas pessoas? A política nacional de segurança está falhando, a política nacional de educação já falhou há muito tempo. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e contem sempre com a Câmara Municipal. Vereador Nome Nassif. Presidente, Coronel Freeman, cumprimento as autoridades aqui presentes. Eu acho que nós discutimos segurança hoje, o Coronel Freeman mostrou os resultados. Nós temos resultado de uma polícia repressiva. E que nós temos que começar a combater é a preventiva. E quando não fizermos uma política de inclusão social, nós não vamos diminuir a criminalidade. Eu vejo que a polícia, todas as vezes, ela é repressiva, ela combate cada vez mais o crime, e foi o vereador Jorge Carvalho que falou, o ponto de droga continua lá, se não houver uma educação. Eu acho, parabenizo a polícia de Nova Friburgo, que essa integração da polícia que não havia, porque, e foi o que o delegado Luiz Cláudio falou, é muito importante a integração da polícia com a sociedade. Essa integração é a mais importante de todas, porque a sociedade tem que acreditar na polícia para que ela consiga fazer o seu trabalho final, trabalho de ponta. O cidadão de bem tem que ver a polícia como os homens que fazem a sua proteção, são seus anjos da guarda. Não podemos nós ter policiais, desculpa o termo aqui, bandidos fardados, porque isso denigra a imagem e prejudica toda a segurança de uma sociedade. Em Nova Friburgo, hoje, a gente dá sorte, porque é fácil acesso ao comandante Freeman, é fácil acesso ao coronel do Bombeiros, e como também parece ser fácil acesso, não conheço bem, mas ao delegado pela postura que ele teve de ter integração com a sociedade. Eu relato aqui que na tragédia, eu tive o coronel Freeman, e nós temos um negócio na Estado de Friburgo, Teresópolis, e toda a sua comunidade estava sendo saqueada lá, naquele momento. Eu fui a ele, com fácil acesso, como outros cidadãos estavam próximos a ele, e a sociedade lá estava em pânico. Primeiro, que era a questão da tragédia em si, e segundo, que estava havendo saques à noite, pessoas armadas invadindo as casas. Ele, no momento, ele conseguiu, com toda a deficiência que nós tínhamos ainda, colocar um policiamento à noite que preservou a população. Então, esse é o trabalho da polícia de imediato. Esse é o trabalho da polícia de imediato. Você ter, acreditar nela e você ter fácil acesso, a população ter fácil acesso às autoridades competentes para isso. E eu sempre repito, nós só vamos acabar com a criminalidade na ponta o dia que a gente fizer uma inclusão social. A polícia não é a polícia que vai resolver o problema da saúde, não é a polícia que vai resolver o problema da educação, não é a polícia que vai resolver o problema do emprego, do desemprego. Essas questões temos que estudar na sociedade no todo, porque a segurança pública é questão de sociedade, precisa discutir com a sociedade. Eu vi aqui o Zuri falando em relação à casa de custódia, eu tenho meu posicionamento é contrário que seja em Nova Friburgo, porque eu não acredito no Estado como sistema institucional de administração penitenciária. Se nós colocarmos aqui uma casa de custódia em Friburgo, se transforma num verdadeiro presídio, porque eles não são respeitados os limites de pessoas que eram para ser custodiadas, eles aumentam sempre. Tem vários exemplos disso, como houve em Magé, e Teresópolis e Petrópolis não tem a casa de custódia lá, porque são cidades turísticas, por isso que foi uma força que não fez colocar lá, e Friburgo infelizmente tem essa tendência ainda, que a gente não pode dizer ainda que depois que vem ocorrendo aí, mas seria bem prejudicial, porque Nova Friburgo é a única cidade que não passa pela faixa de Gaza, que é a linha vermelha e amarela, para quem vem do Rio de Janeiro. Teresópolis e Petrópolis passam por essa faixa de Gaza, e se nós colocarmos na casa de custódia aqui, eles vão dizer, olha, para Friburgo tem que ter uma casa de custódia, e qualquer que dê movimento contrário à casa de custódia estaria lá nos prejudicando muito mais. Então, essa questão, por isso o meu posicionamento em relação a isso, eu já manifestei publicamente em relação a isso, eu não acredito, eu já vi problema em casa de custódia, por exemplo, Magé, um amigo meu de Magé falou que quando fecharam a política, foi todo mundo da política praticamente foi para Magé. Não houve uma política de extinção, né, na criminalidade.
Então, mas eu parabenizo aqui a questão da segurança. Eu acho que tem que ser feita. Nós, políticos, somos grandes responsáveis. Eu vi aqui se falar em relação à Guarda Municipal, e eu sei que há projetos também da segurança pública, a nível do Conselho de Segurança, pode ser feito projetos que há verbas federais para serem feitos. O Pronace, por exemplo, eles têm recursos próprios para fardamento, para aquisição de equipamento na Guarda Municipal, e que nós temos que buscar isso. Nós, com nossas forças políticas aqui, nós que temos nossos... Geralmente, quem tem um mandato de vereador, quem está na vida pública, sempre conhece um deputado federal, um deputado estadual. Nós devemos procurar o nosso deputado federal e procurar o coronel que faça esses projetos e vão lá em cima, em Brasília, apresentá-los, que essa verba será conseguida. Em relação à lei seca, eu tenho também um posicionamento, até digo de cadeira, porque o deputado que foi autor da lei é meu amigo pessoal, todos sabem disso, que eu convivo com ele, trabalhei junto no escritório, junto com ele. É uma lei que eu acho que ela tem que ser empregada, mas primeiro tem que educar a população para fazer mudança de comportamento. E se nós tivermos estatísticas no Brasil inteiro, onde a lei é fiscalizada, onde há fiscalização e uma política também de educacional em relação a isso, o número de acidentes diminui muito. Talvez o Coronel Flemming não tenha esses dados ainda. Depois se começou a implantar a operação Lei Seca no município aqui, se diminuiu o número de acidentes também. Estatisticamente, pode ser levantado isso, que no estado inteiro não seria contrário de Nova Friburgo. Eu acho que a população antes, dá um alerta, que seja feita também uma política institucional, dizendo que a operação vai ser realizada em Nova Friburgo, porque ela tem como finalidade primordial não punir. Ela tem como você educar o comportamento social das pessoas de uma forma diferente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, os táxis, eles têm um preço, às vezes, para os estabelecimentos, um preço mais barato. Tem estabelecimentos, centros comerciais, que colocam vans para transportar as pessoas. Eu acho que essa questão, muitos estão ficando indignados que têm sido apreendidos, mas é uma questão de vidas, salvar vidas. E quando se fala em vida, eu acho que isso tem valor, coronel. Está de parabéns à Polícia Militar nessa operação. Eu acho que devemos nós tentarmos conseguir uma disseminação na mídia em relação a isso, que vai haver operação que as pessoas vão mudar o comportamento, como tem mudado muito quando sai da operação da Lei Seca. Eu acho que está parabéns à Polícia Militar, eu acho que tem que continuar com isso. E o Hugo uma vez me disse, ele foi fazer um congresso em Brasília, lá em Defesa da Vida, e ele dizia o seguinte: essa lei não é a função de punir que a gente quer a função de mudar o comportamento daqueles que convivem. E tem até uma passagem engraçada, que o Hugo teve aqui em Friburgo uma vez, nós fomos aqui no Aras do nosso amigo Márcio Branco. E o Márcio chegou lá e mostrou algumas cachaça envelhecida dele, e o Hugo, como mineiro, que tomou da cachaça. Aí o Márcio falou assim: o deputado bebe para toda a lei. Você falou assim: eu bebo, só não dirijo bebendo, é diferente. Eu tenho motorista, por isso que eu bebo essa coisa. Então, essa é a intenção da lei, que seja a fiscalização. E está de parabéns, coronel. E eu vejo o coronel Flemming, desde que eu conheço, há vários anos, comecei a advogar, como aqui em Nova Friburgo, eu vejo sempre compromissado com a segurança pública. Ele tinha uma ligação muito forte também com o doutor Romulo Colli, estava sempre ali no fórum, ali, a gente convivendo também, e teve sempre um trabalho excepcional, uma conduta ilibada. Está de parabéns, é merecedor por estar nesse cargo de coronel, porque o coronel Flemming, ele conhece a situação da segurança pública em Nova Friburgo, sabe os focos onde pode estar com essas pessoas, porque é muito difícil você fazer uma investigação, você sendo esse rodízio de coronéis, aí você perde estratégia, muda a estratégia e acaba prejudicando a segurança em si. E devemos ter um alerta, que talvez o coronel tenha feito, sendo primário nisso, em relação às UPPs no Rio de Janeiro. Realmente, os criminosos, nossos bandidos aqui, nós sabemos onde estão e quem são. O problema são os UPPs, que quando você aperta lá, eles estão vindo para o interior. Isso nós temos que ter cuidado e tomar uma política de segurança mais rígida em relação a isso, para que evite que Friburgo, que eles saibam, o bandido do Rio de Janeiro que vier para Friburgo, ele será preso e terá uma pena bem grave em cima dele, para que ele não venha para cá. Só isso. Muito obrigado a todos. Vereador Renato Abirrame. Excelentíssimo senhor, Coronel Marcelo Flemming, comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Luiz Valência, comandante do 6º Grupamento
Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo, Dr. Luiz Cláudio Cruz, delegado da 151ª Delegacia de Polícia, representante do GAP, subtenente Ribeiro, Zuri Mauro, ex-presidente do CONSEG e apresentador do programa Cidade Real, grande apresentador. Meu amigo Dr. Madeira e o coordenador da Guarda Municipal e Postura, o Dr. André Luiz Santos. O delegado Luiz Cláudio disse muito bem a situação de Nova Friburgo em relação aos comandos das nossas duas corporações militares estaduais. Tanto o 11º Batalhão como o 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros estão comandados, são por pessoas altamente qualificadas. São dois homens que representam a nata das suas corporações e nesse momento tão difícil que a nossa cidade passa, foi sem dúvida nenhuma um prêmio para a Nova Friburgo tê-los nos respectivos comandos. E também, eu não vou me alongar, mas eu vou agradecer inclusive essa reunião ao querido vereador Marcos Medeiros, que tão bem fez essa proposição. Mas existe um ponto fundamental, sempre se fala que há uma divergência entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em outros estados o problema é até sério, mas aqui em Friburgo isso não existe. Pelo menos agora, recentemente, houve uma total integração, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros também participa, e também a Secretaria de Ordem Urbana. Isso é muito bom para a Nova Friburgo. Eu vi as estatísticas mostradas pelo Coronel Freiman. Realmente havia um temor que as UPPs trouxessem os criminosos para as outras regiões não atendidas pelas UPPs, e Nova Friburgo é um polo regional, mas se eles vieram, estão sendo combatidos, e os resultados, o fruto do trabalho aparece aí nas estatísticas. Houve uma redução clara, nítida, substantiva da criminalidade na nossa cidade. Eu tive a honra de ser representante do governo estadual na época que nós precisávamos trazer uma nova delegacia legal, nós precisávamos trazer a delegacia de mulheres, e o Instituto Médico Legal, a Polícia Técnica precisava de instalações decentes. E realmente, através de contatos com o comando da Polícia Militar, inclusive do batalhão, a Polícia Militar cedeu aquela área. Eu acredito que essa integração que já existe vai ser maior, porque além vai ser a integração física, dada a proximidade. Eu espero que os senhores continuem muito tempo nos seus comandos, porque nós hoje temos a certeza de termos pessoas do nível dos senhores, porque como líderes, como comandantes, é preciso realmente ações efetivas e resultados concretos do que está acontecendo. Parabéns, eu espero que vocês continuem aí, sejam promovidos a coronel e continuem aqui ainda por muito tempo, muitos anos em Nova Friburgo. Muito obrigado. Vereador Cláudio Damião. Presidente, quero cumprimentar os membros da mesa, as demais autoridades aqui presentes, o público na assistência, dizer da grata satisfação de recebê-los, saudá-los, dizer que esse debate ele está sendo muito interessante, tanto do ponto de vista científico da polícia nos seus afazeres, do bombeiro, mas também do ponto de vista ideológico, porque em alguns momentos perpassa aqui uma questão de modelo de Estado, né? De percepção política com relação ao país que a gente construiu, os modelos adotados anteriormente,
que levaram a um sistema de privatização em que o ser humano era secundarizado. E aí chega numa escala de desemprego, de miserabilidade, e depois a gente não encontra o caminho por que a gente está como está. Decisões políticas, elas levam uma consequência. E eu estava agora há bem pouco tempo falando aqui das consequências de uma Câmara que tem feito muito voto de congratulação e a gente precisa repensar as nossas ações. Vários vereadores têm falado sobre isso, porque nós precisamos produzir resultado político, né? A Câmara é cobrada o tempo todo. Não, que essa casa precisa, concordo plenamente, não tenho a menor dificuldade com relação a isso. Então nós precisamos, antes de mais nada, aprofundar o debate político. E essa noite, para mim, está sendo uma escola. Uma perfeita escola, porque a gente aprende muito no afazer político. E, ao final, todos aqui somos políticos. Alguns com cargos em razão de ofício e outros com cargos em razão do voto, da escolha temporária, porque isso não é definitivo. Cada um de nós está aqui por um tempo. Tem validade, pode ser reconduzido ao mandato, escolher uma outra função política, mas tem data de validade. Os senhores não. Os senhores têm a grandeza de ter escolhido uma profissão que vai carregar durante a sua vida e apresentam resultados bastante positivos. E nós, políticos, também podemos apresentar resultados políticos dependendo do caminho que a gente siga. Às vezes a gente vai pela contramão, e pela contramão, às vezes, também é muito importante, porque você contraria interesses e busca políticas diferentes, um outro aprendizado, é uma disputa ideológica, e no final o que a gente pretende é que ninguém seja inimigo de ninguém, que a gente divirja do ponto de vista político, na tentativa de representar melhor os interesses da sociedade. E isso é crescimento, isso é aprendizado. Eu aprendi muito com essa manifestação dos bombeiros, quero dizer aqui já de antemão, porque ela trouxe para nós um sentimento de solidariedade que está muito oculto na sociedade. Nós reaprendemos ele com a tragédia e reaprendemos ele com o movimento dos bombeiros quando eles foram, de certa forma, aviltados nas suas intenções de defender legitimamente uma melhoria de salário, uma melhoria de condição de trabalho. Então, a corporação, né, os bombeiros, eles tiveram essa grandeza de trazer de toda a sociedade do Estado do Rio o reconhecimento por uma justa causa, que se aplica também aos professores, né, que se aplica a tantas outras categorias, até mesmo aos policiais militares, mas que, por força da estrutura, né, rígida de comando militar, muitas vezes não consegue se manifestar, mas tem as suas dificuldades e as suas necessidades. Então, aqui, essa saudação especial aos bombeiros pela luta que ainda estão travando, ainda não está resolvida. Dizer para o meu amigo Zuri que nós temos aqui uma missão muito árdua, né, de tentar fazer leis, mas o mais difícil não é fazer a lei, muitas vezes é difícil aprová-la e depois fazer com que ela seja cumprida. Porque nós já temos leis demais, a dificuldade é o cumprimento da lei, né? E quando a gente fala de orçamento, fica parecendo que é fácil a Câmara decidir quanto vai ser o orçamento. Nós já tentamos. Confesso que nós tentamos insistentemente interferir no orçamento. A gente não consegue. Nós somos homologadores da decisão do Executivo. Ele chega aqui, impõe, tem maioria, é do jogo democrático e faz o que ele quer. Então ele usa o orçamento de acordo com a necessidade, com o projeto político do Estado, do governo, aliás, do município. Isso é legítimo? Não. Nós ainda não conseguimos dobrar, através da força política e do convencimento, essa estratégia. Ela só é ruim, porque ela não ouve as minorias. Então, quando a gente fala de minoria, muitas vezes a gente pode estar representando a maioria da sociedade. É preciso refletir sobre isso também, né? E aí o orçamento, ele tinha no seu bojo valores específicos para a área de segurança dentro do município, ou de prevenção a situações relativas às drogas, e que a gente não consegue fazer valer, porque é um orçamento pífio, era R$1.000, e de tanto a gente espernear, pulou para R$3.000, e depois fica nessa coisa, mas também não se aplica. Então, daí a dificuldade, muitas vezes, das secretarias, que a gente compreende, né? A gente, às vezes, se estranha um pouco no debate, mas não há nada de pessoal nem de particular nesses enfrentamentos, são pontos de vista ideológicos. Então, nós enfrentamos essa dificuldade, que é de fazer cumprir o orçamento. Ah, mas o vereador é o fiscal, o legislador e tudo mais. Mas é tudo isso que a gente vê aqui, é uma dificuldade enorme. A sociedade precisa se envolver mais. E aí eu faço aqui sempre esse chamado. Esse plenário aqui, que hoje está muito bem representado, ele costuma ser um deserto. A sociedade não vem para cá. Hoje as ferramentas de internet até ajudam, porque promovem um debate através das mídias, mas a presença física ela não pode ser esquecida nem abandonada, porque senão você não produz resultados no sentido de pressionar para as ações que a sociedade quer. Ele elege um representante, mas precisa estar do lado do representante apoiando,
assim como nessa noite nós estamos aqui apoiando as iniciativas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros. Com relação à casa de custódia, essa casa já disse não algumas vezes. Trazer o debate para cá vai ser mais uma vez dizer não, não por insensibilidade. Conhecemos profundamente o problema. E eu até muito antes de ser vereador já discutia isso, então não é por questões de voto, porque voto por voto, no final, deve valer mais a proposta, que pode resultar em voto, do que propriamente a disputa do voto pelo voto. Então, essa questão também ela não é tão pacífica assim. Mas é porque o modelo não presta. A minha colocação é com relação ao modelo. Se o Petrópolis não quer, Teresópolis não quer, por que Friburgo tem que ser enfiado goela abaixo um projeto que não serve? Então, nós temos que lutar pelos nossos interesses, sim. Isso não despreza a situação dos carcerários, dos presos, das famílias, não passa por aí. Porque não é uma insensibilidade, é uma questão que aflige mais uma cidade inteira. Acho engraçado o seguinte, eles iam colocar lá numa região em São Geraldo, né, que era o projeto, que dizia, não, lá é muito bom, é seguro. Se tivesse colocado, foi o local onde ficou sem a menor possibilidade de acesso, só por helicóptero. Como é que ficariam os presos lá? Morreriam? Ficariam esquecidos e abandonados, e nós íamos chegar à conclusão de que o local também não era adequado? Enfim, então esse debate ele não acaba aqui. Mas ele deve ser conduzido de uma forma a respeitar também o posicionamento da sociedade, que tem dito não. A população de Friburgo tem dito não. Não é só uma questão da Câmara de Vereadores, mas uma questão da sociedade que tem dito não. As mulheres, doutor Luiz Cláudio, elas precisam interferir mais também nos destinos da cidade. A gente fez a proposta da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a gente conseguiu aprovar, o prefeito foi sensível, enfim, sancionou. E foi até na gestão do presidente da Câmara, interinamente como prefeito, o vereador Sérgio Xavier. E a gente precisa fazer isso ser implantado pelo município. A prefeitura ainda não fez isso avançar. Porque na medida em que as mulheres começam a discutir, e já discutem em Friburgo, é um público bastante avançado, mas através do Conselho, as questões mais gerais relativas às mulheres, elas vão entrar também nessa questão das meninas estarem mais envolvidas com o tráfico de drogas, porque pode ser um ponto mais frágil, né? Talvez os bandidos entrem por aí, como pegam os jovens, pegam também as meninas, as menores de idade, para serem os aviões ou as que portam as drogas e transportam as drogas. Então é uma questão também que a gente tem olhado, tem observado, mas tem uma dificuldade, né? Por conta dessas amarras políticas. Elas podiam ser mais ágeis, mas na política as coisas andam muito devagar diante daquilo que a gente espera e do que a gente quer. E, por fim, essa explanação do comandante da Polícia Militar foi muito elucidativa e me deixou preocupado com relação a algumas coisas. O quadro é muito favorável, né, na medida em que a gente percebe que os números eles são decrescentes, que os resultados estão vindo. E fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, de ver que a polícia não está usando da arma como uma ferramenta, porque matar é uma coisa que tem que ser, para a polícia, a situação limite, né? Até mesmo para se defender e não ser morto. E a gente vê que a polícia de Friburgo tem agido de uma forma inteligente, isso é uma coisa de se enaltecer. Quer dizer, toda essa questão científica da polícia, na pesquisa, na investigação, resulta nisso, em ações de desbaratamento de grupos envolvidos principalmente com drogas. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. É muito interessante a gente ver o quanto a polícia tem interferido e tem apreendido drogas em Nova Friburgo. Isso é um quadro preocupante, mas ao mesmo tempo interessante de ver que a polícia está focada nessa questão, né? Então não está deixando que isso dissemine, porque se ficasse espalhado, mais viciados, mais envolvidos, mais pessoas mortas, quer dizer, o quadro todo seria outro. Então o foco da polícia tem sido muito interessante nesse aspecto. Mas me preocupa a questão das armas. Eu não imaginei que, não sei se o número é pequeno ou grande, mas para mim é um número alto, perceber que muitas pessoas ainda andam armadas, né? E para andar armado tem que ter uma intenção, não é só defesa. Talvez por trás do porte da arma esteja ali a tentativa de um assalto, de um homicídio, e a polícia, ao apreender, está cumprindo um papel de salvar vidas também, que é muito, muito promissor. E a questão dos menores, né? A gente vê o quanto as famílias estão distantes. O vereador Jorge Carvalho falava isso e a gente tem que trazer isso para nós. Tive a oportunidade de ser honrado em participar da mesa no Teatro do Colégio Anchieta, do projeto que o vereador professor Pierre levou às escolas, o Papo de Responsa,
E, ao compor a mesa, eu levantei essa questão da preocupação que nós temos que ter em olhar para os menores. Mas não é olhar só para os nossos filhos. Muitas vezes a gente cumpre o excelente papel de pai, de mãe, mas é que nós temos que olhar para os filhos dos outros também. É uma questão de solidariedade, de humanidade. Muitas vezes os pais podem estar diante dos seus filhos, mas se a gente perceber alguma coisa, nós temos que ajudar a salvar vidas. E se a gente ajuda um jovem, a gente está ajudando a construir uma sociedade diferente. Uma outra percepção de sociedade, que muitas vezes se perde se for no descaminho das drogas, porque leva a outros delitos. Então, essa atuação tem sido fantástica, me surpreendeu muito os números, e quero aqui parabenizar a todos os componentes da mesa e agradecer aqui por essa noite, sem deixar de parabenizar e de agradecer ao vereador Marcos Medeiros, que foi o autor da proposta, da brilhante e notável proposta. Parabéns, vereador. Vereador, professor Pierre. Presidente, eu gostaria de saudar inicialmente o vereador Marcos Medeiros pela proposição. Aliás, me antecedeu o comandante Freiman, tinha me solicitado, o vereador Marcos Medeiros, sempre muito saliente, se antecipou e fez essa proposição maravilhosa. Então, com certeza, ótima saliência, aliás. Mas eu gostaria de saudar o comandante Freiman pela palestra e pelo trabalho realizado. Muito importante, a gente vai refletir um pouquinho sobre as ações. Então, primeiramente, saudar o Tenente-Coronel Palência, Nova Friburgo. Olha, o que o delegado Luiz Cláudio, que também aproveita aqui para saudar também, comentou, nós estamos com uma seleção, literalmente uma seleção. Se tivesse de escolher, nós escolheríamos os senhores, pelo quadro que tem e vem apresentando. Eu posso dizer isso por testemunho, porque já conversei com todos os três, conheço todos os três e sei das intenções e do trabalho que vem realizando. Então, saudar o Tenente-Coronel Palência pelo trabalho que vem desempenhando já com os cursos de prevenção a acidentes, realizados no Colégio Nossa Senhora das Dores, já vai para a segunda turma, como o senhor me afirmava ali há pouco. Então, realmente saudar por esse trabalho e pelo conhecimento que o senhor tem na situação de tragédia. Um homem extremamente qualificado, que Nova Friburgo é presenteado. Eu acredito que, se o Coronel Pedro fez algo de bom, foi colocá-lo aqui. Então, nesse sentido, a gente agradece muito a presença do senhor também nessa noite. O delegado Luiz Cláudio, também brilhante na sua explanação, na sua fala, com a preocupação da família e também com a preocupação dessa Polícia Civil renovada e com um olhar realmente de aproximação. É realmente uma nova polícia e, como o vereador Jorge Carvalho bem aventou, se tinha uma estrutura de século XIX, ainda o tem, vem com uma estrutura agora de século XXI, mas não apenas no prédio e nos equipamentos, mas sobretudo na maneira de pensar do seu gestor. Isso já havia com o delegado José Pedro e agora vem com o senhor para exatamente fortalecer esse trabalho brilhantemente à frente da Polícia Civil. E também aproveitar para cumprimentar nessa ocasião os comissários Neire e Marcelo, que estão aqui acompanhando o senhor. Zuri Maurer, com todo o trabalho, preocupado com a segurança pública, saudá-lo imensamente também pela fala preocupada, sempre nos pontos mais importantes. Cumprimentar também o subtenente Ribeiro, também pelo trabalho à frente do GAP, da mesma forma também o doutor Madeira, pelo trabalho aí à frente de tantas causas na nossa cidade, sobretudo dos servidores, e também o André, que é um lutador dentro da questão de segurança pública na ordem urbana, a quem eu solicito que envie um grande abraço ao Coronel Hudson, que é realmente um homem espetacular, um homem de princípios e um exemplo. Realmente Nova Friburgo é presenteado com a presença dele também no serviço público local. Mas eu gostaria de puxar algumas reflexões. A primeira, tudo começou de uma relação mais próxima e de contato com a audiência pública do dia 23 de maio. Ela foi antecedida por uma visita que fiz a Brasília, na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, da SENAD, quando tive a oportunidade de conversar com dois coordenadores diretos, imediatamente ligados à secretária nacional, doutora Paulina, o Robson Rubim e o Aldo. Robson Rubim ligado à Polícia Federal, cedido pela Polícia Federal, e o Aldo pelo Ministério da Saúde. Nós tivemos uma reunião de 1 hora, debatendo sobre políticas de combate e prevenção às drogas,
para que preparássemos a audiência pública e viéssemos com propostas para incrementar esse caos, na verdade, que é a questão da droga e que, como podemos observar pelos números, é o que mais vem alarmando a segurança na cidade, de onde advém todos os demais problemas. E vieram duas propostas, que eu peço o apoio da casa. Do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Temos que votar essa indicação legislativa. E o prefeito enviar o quanto antes para cá, porque é recurso que a gente está deixando de ganhar. O Fundo Municipal também de Combate e Prevenção às Drogas, o FUNPRED, temos que aprovar essa indicação, encaminhar ao Poder Executivo, o Executivo trazer de volta para recebermos recursos de fundo a fundo. Conversávamos na sexta-feira junto com o delegado Dr. Luiz Cláudio, junto com o Robson Rubim, que visitou a cidade, sobre a questão desse conselho. Na terça-feira agora nós vamos fazer uma avaliação junto com o comandante Freiman, com o delegado Dr. Luiz Cláudio, também com o CONSEG, já falei com o Dr. Rodrigo. Vamos também conversar com a FANI, do Conselho, né, Comunitário de Segurança, para nós podermos olhar essa minuta e melhorá-la para que nós possamos apresentar ao Executivo a proposta do Conselho. Então, o primeiro ponto é a gente ter nosso papel legislativo com relação a isso. E aqui vai, senhor presidente, um pedido junto à mesa diretora e à CCJ, Vossa Excelência é membro da CCJ, para que dê celeridade nessas duas ações. São simples de indicação legislativa para que votemos o quanto antes. E nessa audiência pública, nós tivemos a presença do Papo de Responsa. Junto com que o Papo de Responsa é um projeto da Polícia Civil. Aqui eu saúdo aqui a Marta Rocha, que é a chefe de polícia, pelo trabalho do Papo de Responsa, que tem reconhecimento internacional e é constituído da Polícia Civil e do Afroreg. E eles estiveram aqui na audiência pública, encantaram a todos, o Beto Chaves, também o Dongo, e depois tivemos agora nessa última semana a presença também do Beto, do Dongo, do Zico e também do Vaguinho, que também esteve presente na audiência pública. E atendemos 1.300 jovens e também adolescentes, num trabalho que teve presente a Polícia Civil e a Polícia Militar, em todos os momentos. E aqui eu quero fazer a saudação. O comandante não pôde estar presente, mas enviou o Major Soliva, enviou o Capitão Rodrigo Matos, muito bem representado, aliás, por esses dois oficiais. E o que adveio desse processo todo? Todo um processo de conscientização e que a gente precisa ampliar. O Robson Rubim esteve aqui na sexta-feira e anunciou que o governo federal está abrindo 15 mil vagas de conselheiro para um curso à distância. Eu vou entrar em contato com as instituições, já anunciando aqui, para que nós tenhamos pessoas se formando nesse curso. É um curso de 3 meses, gratuito, com diploma da Universidade Federal de Santa Catarina e ministrado pela universidade. E nós temos uma grande possibilidade de formação em termos de 250 a 300 pessoas de Nova Friburgo nesse curso, que orienta um processo sistêmico no combate às drogas. E é o que nós precisamos, porque nós temos aqui os dados de 47% dos adolescentes, né, dos casos de auto de infração, né, no caso auto de infração, de prisão em flagrante, aliás, 47% de adolescentes. E aí eu pergunto, no estilo do Papo de Responsa, isso é culpa da polícia? Isso é responsabilidade da polícia? Um jovem, uma criança com uma arma na mão, isso é culpa da polícia? O policial, nós temos aqui, inclusive saudando as dezenas de policiais aqui presentes também, e também o soldado Croft. Na hora de subir na área de vulnerabilidade social, não é a sociedade que sobe, não, é o policial. E com o fuzil do traficante, por um buraco, para acertá-lo. E não é 1, 2 fuzis, não, uma centena deles.
Quem está lá é o policial. Por quê? Por omissão da sociedade, por descaso da sociedade, por falta de política pública, por falta de investimento em educação. E família, como foi muito bem levantado aqui pelo doutor Luiz Cláudio. Onde nós vamos parar? Aí me preocupa. Nós precisamos de mais efetivo? Sim. Mas, por outro lado, inversamente proporcional na análise, quanto mais efetivo precisamos, significa que menos investimento lá na base estamos tendo. Nós temos o Estatuto da Juventude aprovado por essa casa, sancionado, e eu não vi até o momento uma política pública desse Estatuto ser cumprida. Uma. Não está sendo cumprida. Proposta. E aí, eu quero fazer menção aqui à política pública que a Colômbia está fazendo. E isso o Robson Rubim comentou na fala dele na sexta-feira. A Colômbia, todos sabemos, tráfico de drogas, produção de tudo quanto é tipo de droga. Como é que a sociedade colombiana está mudando? 3 aspectos. Primeiro, e o vereador Cláudio destacou aqui, cumprimento das leis. Está havendo uma severidade na Colômbia de que todas as leis têm que ser cumpridas. Lei é para ser cumprida. E as nossas, como estão? Segundo ponto, cultura. E aí vai ao encontro da fala do vereador Nami. A questão da lei seca, do Hugo Leal, é exatamente uma questão de cultura. Se eu for dirigir, eu não bebo. Se eu beber, eu não dirijo. Isso é cultural, é comportamental. E isso serve para tanta coisa mais. Então é cultura, o segundo ponto que a Colômbia está batendo. E o terceiro, moral. Ética, alteridade, e aí vai ao encontro da família. Então, se nós tivermos políticas públicas nesse sentido e comprometimento necessário para isso, muitos dos nossos problemas serão sanados, a grande maioria deles. E nós precisamos seguir esse exemplo colombiano. Esse é um bom exemplo a ser seguido. E a nossa sociedade precisa. Então, políticas públicas de juventude e do adolescente. Se a gente for ao CRIAD, conversar com a Norma e conversar com a psicóloga Maria Francisca, a gente fica arrepiado com a organização do tráfico em torno do aliciamento de adolescentes. Nós vamos à carceragem da Polinter, aqui ao lado da 151 DP. Entramos lá. Conversamos com todos os custodiados. 80% deles estão ligados ao tráfico. 80%. Ou por consumo, ou sendo um vapor, algum elemento é ligado ao tráfico, um fogueteiro, seja lá o que for. Então, é muito séria a questão das drogas. É muito sério. É muito sério nós encontrarmos aqui na Monte Líbano jovens e crianças perambulando à noite, porque bebem. O alcoolismo é uma questão séria em Friburgo, porque não tem nada para o jovem fazer. O que nós temos de política de lazer para a nossa juventude, para as nossas crianças e adolescentes? Como é que a nossa Secretaria de Esportes funciona? Qual o orçamento dela? Qual o orçamento da Secretaria de Cultura? E aí também, qual o orçamento da Secretaria de Ordem Urbana? A gente precisa de uma reflexão muito grande em torno desses temas. Muito grande mesmo. E todo o recurso vindo de Brasília é necessário, a gente tem que criar as condições para isso. Se nós não criarmos, isso cabe a essa casa, isso cabe ao Poder Executivo também, vai ficar sempre mais difícil. Nós temos que aprender, porque são instituições bicentenárias e uma centenária. A Polícia Civil é a instituição mais antiga do Brasil, hoje em funcionamento dentro do setor público, 203 anos, criado por Dom João VI. A Polícia Militar, 202 anos, também criada por Dom João VI. E o Bombeiro Militar, 155 anos, criado por Dom Pedro II.
Eles são exemplares, são históricos, têm muito a nos ensinar. E essa aproximação dessas instituições militares da sociedade é o grande ponto que a gente tem que trabalhar. Estamos distanciados. Nós precisamos nos aproximar, porque algo eu aprendi com o Papo de Responsa. Quando a gente se conhece bem, um ao outro a gente aprende. E há uma agressão mútua de um para com o outro, quando na verdade todos somos sociedade. O policial é sociedade. O policial não quer resolver o problema? Quer, mas resolve sozinho. Então, por isso eu não aguento mais essa história de enxugar gelo. Não aguento mais. Eu não aguento mais esse até quando vamos enxugar gelo. A gente tem que estar do lado da polícia, apoiando a polícia. Então, o trabalho que os senhores fazem na cidade de Nova Friburgo, com todo esse caos de inexistência de política pública de juventude e adolescência, é heróico. É heróico. Porque num ambiente como esse, estaria tudo favorável para que os números que o senhor comandante Freiman apresentou estivessem lá no alto, mas não estão. Por competência da Polícia Militar, por competência da Polícia Civil, por competência dos conselhos que estão trabalhando e cobrando, em parte, pouca ainda da sociedade, precisa trabalhar mais. Mas até quando esses números vão ficar assim, sem política pública? A minha preocupação é essa. Vai ter uma hora que não vai segurar mais. Não vai segurar mais. Aí a culpa vai ser da polícia? Não é. Então a sociedade tem que se envolver e a gente tem temas e mais temas para trabalhar e esgotar nesse sentido. Eu gostaria muito mais de trabalhar porque é um tema apaixonante, que envolve a organização da sociedade, mas eu vou parar por aqui, senhor presidente, até que já falei demais. Mas nós vamos postergar esse debate, temos que levar à frente esse debate, a condição dos nossos presos também, a condição deles também. Não vou entrar aqui na casa de custódia ou não, eu vou entrar na situação humana, como estão os nossos presos hoje. Só isso, é essa reflexão que a gente tem que levantar. Então, muito obrigado, senhor presidente, e agradeço aqui a presença de todos, de todos. Essa casa hoje fica muito feliz da presença de todos os senhores e senhoras aqui, e dessa mesa, realmente, dessa seleção, que eu posso dizer que nós temos. O cavalo está passando selado para Nova Friburgo, em termos de segurança pública. Selado. Será que a gente não vai montar no cavalo? Eu não sei se no futuro, quando os senhores já estiverem aposentados, nós teremos a composição que nós temos hoje. Que é uma tríade fantástica, é um tripé fantástico. Hoje aqui o Bombeiro Militar, a Polícia Militar e a Polícia Civil, representado pelos senhores. Eu me sinto como cidadão muito bem representado. Se eu tivesse de eleger o meu delegado, o meu comandante e o meu comandante do Bombeiro Militar, da Polícia Militar, certamente seriam os senhores, pelo que eu conheço de todos hoje e pelo trabalho que desempenham. Isso é do fundo do coração e falo com o espírito de cidadania. E fecho com a palavra cidadania, senhor presidente. Obrigado. Para finalizar, com o vereador autor do convite dessas três autoridades importantes na nossa sociedade, vereador Marcos Medeiros. Bem objetivo, que a gente sabe do avançar das horas, vou pensar o Geltinho, nosso sargento, que faz parte, nesse momento da assistência, de algumas ocorrências que passamos juntos. Ali no Solares, tinha um traficante chamado Facão, onde estavam vendendo drogas na boca de fumo pela parte da frente. O Facão era de uma outra boca de fumo, de uma outra facção. Ele passou pela parte de trás da casa, pulou, foi lá, roubou a droga e sumiu.
roubou o tráfico. O que aconteceu com ele de manhã? Geltinho estava presente lá. Fuzilaram o facão. Na rua Ceará, um traficante da rua São Paulo saiu da boca, que era dele, que estava vendendo pouco, saiu da rua São Paulo e a boca de fumo da rua Ceará de 2 andares. Ele sentou embaixo, na porta, e começou a traficar. Lá de cima, o traficante chegou da casa e matou esse outro que saiu. São Paulo. Caso da Débora, que trabalhou comigo, onde foi dar carona no amigo, subindo Solares, foi parada por alguns meliantes e não piscou o farol, o namorado dela. Aí subiu, foi levar o casal no alto do Solares, quando desceu, cercaram o carro. Retiraram o garoto, o nome dele era Rafael, e havia uma facção contrária, onde o Rafael, de São Geraldo, havia matado o irmão de um desses meliantes. Na confusão, bateram na Débora, bateram no Rafael, puseram os dois dentro do carro, chamaram no Nova Suíça, chamaram um outro automóvel. Um queria roubar o tênis do Rafael, o outro queria roubar o som do carro do Rafael. As meninas queriam bater na Débora e por final o autor dos disparos, ele queria matar para dizer que tinha prestígio no Nova Suíça. Levaram em direção às Furnas e quem dirigiu o carro da Débora foi o autor, o casal que eles foram levar em casa, o homem. Ele quem dirigiu o carro e no meio do caminho eles pedindo clemência que voltasse com o automóvel e ele, não, eu não posso. Depois vira o tênis desse camarada lá na casa dele, já o Tim está aí, está de prova, e infelizmente esse camarada saiu ileso. A justiça não puniu para mim o que foi o responsável. Chegou lá, desceu, deu 6 tiros no Rafael, deu 6 tiros na Débora, a Débora se fingiu de morta, ele saiu, ela pegou o carro, dirigiu até o posto de gasolina de Conselheiro, ato contínuo, trabalho da P2, chegou, Geltim presente, viu ali, mostrou as fotos, identificaram, prenderam e foram condenados. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no meu estúdio, onde eu fui presenteado por uma mãe que me ligou que o filho dela, 16 anos, estava no Nova Suíça, trabalhando numa boca de fumo. Chamei Geltim, chamei a P2, fomos até o local, graças a Deus chegamos lá, o jovem estava sozinho, retiraram o jovem da boca de fumo e devolveram para a vida, e a mãe foi lá e me deu essa imagem como homenagem. Me lembro do alto ali do Cônego, onde um senhor, essa história é bem peculiar, um senhor de cerca de 50, 60 anos, com 2 crianças, uma de 9 e outra de 10, 2 meninas, subiu e foi para o alto do Caledônia. Um morador desceu, olhou uma cena estranha, um senhor no banco de trás com 2 crianças. Ele voltou de ré, viu as crianças, 2 meninas de 9 e 8 anos com a calcinha arriada, ele com short arriado e fazendo atos libidinosos. Levaram para a delegacia e chegou lá, chamaram a mãe. Aí, o que a gente esperava é que a mãe se indignasse. A mãe ficou tranquila, a gente conversando com as crianças narrando o que aconteceu. Aí a mãe ficou tranquila, abraçou as crianças. Aí era necessário o depoimento da mãe para poder manter esse estuprador preso. Para pasmar, a mãe foi e falou que não tinha nada daquilo, que ele era um camarada bom e que estava acostumado a pegar a criança. Era mentira, ela tinha um caso com estuprador e usava as crianças também para poder, infelizmente, auferir lucro. Por final, ali em São Geraldo, recebi uma denúncia na própria sede da TV, e a gente recebe direto, trabalha conjunto com os homens do 11º Batalhão, com a P2, onde a informação era que tinha um corpo, que o camarada matou a sua mulher e enterrou no terreno do lado. Geltim também estava junto, fomos até o local,
Aí a P2, o pessoal cavou e procedeu. Chegou lá, infelizmente, realmente estava a pessoa morta. Na Parada Fuli, havia informação que o marido matou a mulher e sumiu. Ligaram para a TV, a gente chamou a P2, Geltim também junto, fomos até o local e verificamos a veracidade dos fatos. Então, se eu ficar aqui, eu vou ficar a noite toda contando crimes, contando situações. Eu vi 300 matérias feitas com relação a essa questão de violência, então a gente já viu de tudo. Eu gostaria da última que eu filmei, aonde, infelizmente, equivocadamente, alguém falou que não era verdade a questão da quantidade de cocaína que foi apreendida, um grande equívoco, haja vista que eu tenho a informação passada pelos homens preparados do 11º Batalhão de Polícia, que quando se faz a análise com relação à droga, se fala assim, é droga, é cocaína ou não é cocaína. Você vê que a informação que colocaram era cal. Eles não exemplificam e nem deixam denominado que tipo de material que era. Eles só falam o seguinte, é cocaína ou não é cocaína. Só daí já dá para ver que, infelizmente, equivocadamente foi noticiada essa questão. Mas também de quem é o autor, a gente não pode esperar outro tipo de atitude. Resolvi fazer uma homenagem aos homens que participaram desta ocorrência, porque a gente vê no Rio de Janeiro, quando se prende 50 quilos de cocaína, quando se prende 60 quilos de cocaína, a festa que a própria polícia faz, e com razão, por retirar de circulação essa quantidade de droga que serviria de combustível para vários crimes na sociedade. Agora, quando se consegue prender quase 300 quilos, com certeza eles merecem a homenagem. E por que eu falo que eles prenderam 300 quilos? O comandante estava presente lá, porque o perito que foi no local é um perito que dá para se notar que é um estudioso, que é uma pessoa que conhece profundamente da questão. Ele pegou a amostragem de dezenas de pacotes. E todos os pacotes ele colocava o reagente e dava azul. A cor azul significa que é cocaína. Todos os que ele fez ali dava azul. Então, com certeza, foi um duro golpe no tráfico. E, diferentemente, infelizmente, do que a gente ouviu, ali era uma refinaria, ou seja, ali em Lumiar, bem próximo, havia produção de cocaína. Ou seja, Friburgo, infelizmente, até pouco tempo você poderia falar que não era um local que se produzia maconha, cocaína e assim sucessivamente, mas infelizmente, atualmente há, e eu tenho visto isso por várias ocorrências, a prisão de vários equipamentos que são utilizados no refino da cocaína. Então, para homenagear toda a corporação, eu escolhi essa ocorrência, que estão presentes os nobres guerreiros e abnegados homens do 11º Batalhão de Polícia, para entregar uma moção. Então, eu gostaria de chamá-los para que eu pudesse homenagear, em nome de toda a casa, em nome da população friburguense, essa questão que, entre aspas, é um marco, é um troféu para aquele que procura trabalhar para melhorar a qualidade de vida do cidadão e retirar os meliantes de circulação. E eu tenho a informação dele, Geltim, que é uma passagem muito difícil para a vida dele, que o pai dele era policial, e o pai dele infelizmente, perdeu a sua vida em função do trabalho que fazia, não é isso? E um dia ele, quando criança, falou que ia ajudar a comunidade no sentido de erradicar a bandidagem do nosso povo e do nosso município. Então, é um exemplo a ser seguido, porque a gente sabe que ele podia escolher, porque estudou sempre em grandes colégios, sempre teve qualificação em suas atitudes, podia escolher qualquer profissão, escolheu ser policial para ajudar a todos nós, assim conforme todos que se fazem presente. Então, eu gostaria de, nesse momento, entregar essas moções. Eu queria convidar o vereador, pudesse, pela importância das pessoas que serão homenageadas, que o senhor fizesse o chamado deles ali da tribuna.
Eliane da Silva Nogueira Coelho. A Eliane, ela é uma abnegada trabalhadora no 11º Batalhão de Polícia, no Conselho Comunitário de Segurança, onde eu não entendi, a Fani assumiu, tirou, a Eliane tirou a minha pessoa do Conselho. Mas, de qualquer maneira, ela contribuiu muito com a nossa sociedade. Fernando Rodrigues Castro, nosso Tenente Castro, ele também que não tem dia, não tem hora, não tem local, sempre está propenso a ajudar o povo no sentido das ocorrências, retirando, através da sua coragem, os meliantes da rua. Ele é o cara. Cheguei, Geltinho. Cabo Heraldino Ferreira Alves Barbosa. Soldado Leonardo Lemos Ribeiro. No dia da apreensão, a alegria do Leonardo era de se contagiar. Por quê? Porque ele conseguiu retirar, junto com seus companheiros, essa quantidade de droga. E ele vibrava de uma tal maneira que, quando eu gravei, ele aparece atrás na imagem falando assim: conseguimos, prendemos, e as pessoas ligaram lá para a TV para saber quem era aquela pessoa que estava tão feliz, e era ele. Feliz por quê? Porque honrou a sua farda, feliz porque foi sujeito homem. Eu tenho a certeza que se essa prisão, essa quantidade de droga que foi presa em Nova Friburgo, fosse em outro batalhão com outros policiais, sem querer denegrir a imagem da corporação, você imagina, ali tinha quase 3 milhões de reais em droga. 3 milhões de reais em droga. O que outras pessoas poderiam fazer? Pegar, entregar na boca de fumo e ia lá e ia recebendo o dinheiro. Agora, o Leonardo, por que ele vibrou? Por que ele ficou feliz? Porque ele conseguiu, junto com seus companheiros, tirar esse combustível que, infelizmente, ajudaria vários crimes na cidade. Então, vale a pena salientar esse momento e a atitude dele, a vibração com que ele ficou pela ocorrência que fez. Parabéns. Terceiro Sargento Williams Melhorance. Ele que está toda ocorrência que faz também vibra. Por quê? Porque tem a certeza que ele está honrando a farda com que ele escolheu. Primeiro Sargento José Francisco de Souza Filho, nosso amigo Chiquinho. Chiquinho, ele trabalha no 11º Batalhão de Polícia, no 190, ou seja, todas as ocorrências passam pelo Chiquinho. E sem o comandante saber, que ele não pode saber, o Chiquinho sempre contribui com a própria imprensa no sentido de dar divulgação ao trabalho do 11º Batalhão de Polícia. Porque eu que trabalho com imprensa, a classe política, a classe de advogado, a classe de médico, ou seja, qualquer classe que seja, principalmente a questão de policial e nós políticos, sempre quando se faz uma coisa errada, se coloca na manchete. Por quê? Porque se vende muito jornal, porque aquela notícia é muito boa.
Mas quando se faz alguma coisa de bom, ou seja, o político ajuda a construir uma escola técnica, o policial ajuda a retirar de circulação esses meliantes, o espaço é pequeno. Por quê? Não é manchete, por quê? Porque não vende jornal. Então, nesse sentido, quando se faz e se tem a atitude correta de se honrar a farda, eu tenho o brio de ter a oportunidade, principalmente a prioridade de divulgar. Por quê? Porque são homens que merecem esse tipo de homenagem, conforme as palavras que foram ditas por todos vocês, porque há bem pouco tempo eu me lembro que minha mãe foi vereadora, meu pai foi vereador, sempre havia críticas enormes aos policiais militares. Hoje é o inverso. Conforme eu falei, eu trabalho no dia a dia na rua, vejo o trabalho de cada um, e se eu falar que eu vi dessas mais de 300 ocorrências que filmei, uma ou no máximo 2 atitudes que eu achasse que fosse reprovável, foi muito. Então, quer dizer, estatisticamente é praticamente zero a atitude que seja equivocada com relação aos homens do 11º Batalhão de Polícia. Então, o Chiquinho também um abnegado, um homem que merece essa homenagem, que eu tenho a certeza que honra sua farda, que é dito na gíria, um sujeito homem dentro da corporação. Parabéns, Chiquinho. Por derradeiro, ele que escolheu a Polícia Militar como carreira. Já vi na Igreja Católica por várias vezes, tenho a certeza que ele faz parte da Igreja Católica. Tive com ele algumas vezes, inclusive filmando dentro do 11º Batalhão, onde no estande de tiro ele consegue passar o seu talento, a sua habilidade, a sua perícia para os seus homens. Nunca tive problema de relacionamento, pelo contrário, todas as vezes, mesmo antes de ocupar o cargo que ocupa, que foi necessário solicitar a presença, passar informações e principalmente estar junto nas ocorrências, sempre me tratou com gentileza, sempre me tratou com carinho e sempre deu prioridade a ser o mais transparente possível. E todas as pessoas, todos os homens do 11º Batalhão de Polícia, sejam nos comandos anteriores, sempre achava, esse camarada um dia vai comandar. Não, esse cara está se preparando para comandar. Não, esse cara é bom. Não, ele realmente é parceiro, é amigo, tem um espírito de corpo com a tropa. Realmente ele vai ser comandante. E a prova disso que chegou ao comando, ou seja, dentro da sua instituição, o maior cargo, óbvio, todos nós que somos políticos, por exemplo, em nível de município, queremos ser prefeito. Por quê? Porque é o maior cargo dentro da estrutura. Ele quis ser comandante, trabalhou para isso e conseguiu. Nosso Tenente Coronel Freiman. Por derradeiro, agradecer a presença de todos. A gente sabe quando vai se falar de segurança, o tempo é sempre muito pequeno, a gente tem limite com relação à questão do contrato da televisão, mas de qualquer forma, o meu convite foi feito, foi aceito, vocês vieram aqui, tiveram a oportunidade, cada um da sua maneira, contribuir para esse debate e que, no fundo, óbvio, o nosso grande objetivo é viver numa cidade mais tranquila, uma cidade que tenha trabalho, que tenha educação, que tenha saúde, uma cidade onde não tenha violência, que a gente possa criar nossos filhos. E eu tenho a certeza que, conforme tão bem disse todos os oradores que me antecederam, nós temos, nesse momento, uma grande cúpula para administrar a segurança do município e que eles podem ter a certeza que os 12 vereadores estão ao lado deles para que for necessário, para poder ajudar a viabilizar todos esses planos e essas atitudes que tem que se agir para se ter um município melhor. Quero agradecer, em nome da Câmara, a todos os presentes, e eu tenho a certeza que, por um lado, a gente fica triste, que eu ainda vou estar muito ao lado de vocês, filmando e participando
de ocorrências, mas, por outro, fica a certeza da população que vocês podem se sentirem honrados pelos policiais civis que tem, pelos policiais militares, pelos bombeiros, ou seja, por toda a cúpula que nesse momento administra a nossa cidade. Muito obrigado, e a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Valeu, obrigado. Queria abrir aqui para as considerações finais, iniciar pelo Tenente Coronel Palência. É um prazer estar aqui hoje com esse grupo seleto de autoridades e pessoas que juntos fazem da segurança e da preocupação com a sociedade uma forma de vida. Nós estaremos sempre juntos, como eu sempre repito, e a nossa sociedade precisa nos reconhecer no papel de lutadores de sua tranquilidade. Sempre estaremos juntos, sempre estaremos trabalhando pela tranquilidade da nossa cidade. Contem conosco, contem sempre. Muito obrigado. Doutor Luiz Cláudio, pode ficar à vontade também. Queria também, realmente estou feliz com essa oportunidade. A gente está dando prosseguimento ao trabalho e espera que a delegacia realmente ela proporcione muito mais satisfação à população de Nova Friburgo, e na certeza de que realmente a gente tem se esforçado para estar mais próximo de todos os senhores, das senhoras, tá? E principalmente das demais instituições aí que carregam conosco esse galardão que é a segurança pública aqui da localidade. Muito obrigado. Abrir para as considerações também. Zuri, fica à vontade. Obrigado. Finalizando, como foi exaltado por todos, Nova Friburgo dispõe de profissionais extremamente dedicados e comprometidos com as suas funções. Não podemos perder essa oportunidade. É ímpar, e se quisermos reverter e manter o atual quadro, cada vez mais a sociedade tem que estar próxima das autoridades que nos oferecem todas essas condições. Jamais tivemos a oportunidade que estamos tendo de ter todos os seus representantes, e aí incluo o doutor Celso Couto, que é o delegado da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, da acessibilidade, da simplicidade e, sobretudo, da sensibilidade no tratamento dessa questão tão complexa como é a segurança pública. Tenente Coronel Marcelo Freima. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade, agradecer aí o vereador Marcos Medeiros pela iniciativa, agradecer aos membros dessa casa, ao público que está aqui presente, ouvindo o que nós temos a informar. Gostaria de agradecer também a todos os companheiros que estão aqui, e que nós possamos continuar com essa integração. Agradecer à população de Nova Friburgo que tem contribuído, porque o resultado desse trabalho basicamente se inicia na ponta da linha, onde eles nos informam o que está acontecendo. E agradecer à minha tropa, que sem essa conduta, sem esse empenho, sem esse comprometimento, esses resultados não seriam possíveis. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu queria aqui também agradecer a presença, parabenizar o vereador Marcos Medeiros, parabenizar o Tenente Coronel Freima, o Tenente Coronel Palência, doutor Luiz Cláudio Zuri, ao Subtenente Ribeiro e ao André, coordenador da Altran. Eu acho que todos aqui já explanaram tudo que deveria ser falado essa noite. O vereador Pierre falou em tripé da segurança, que é uma centopeia da segurança, né, que há mais de 3 pessoas importantes na segurança do nosso município. Essa noite aqui foi uma noite de aprendizado,
e com certeza nós temos que tirar daqui o que aprendemos nós vereadores para o bem da nossa população. Então fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem à frente dessas corporações importantes. Meu pai é policial civil aposentado e sei da luta que